vocês e agradeço ao pastor João Marcos pelo convite e à igreja. De fato, é muito especial estar aqui, até por causa da ocasião. A igreja está tendo aniversário, 2 anos de igreja organizada, e eu congratulo os irmãos e expresso a alegria que eu tenho pelo fato da existência dessa igreja nessa localidade, os irmãos que se reúnem aqui e o trabalho que é feito para a glória de Deus nessa localidade. De fato, é uma honra estar aqui. Eu convido vocês essa noite a abrirem suas Bíblias para Lucas, no capítulo 24. Estarei falando sobre algo da missão da igreja. A ocasião nos leva a refletir por que existe essa igreja, por que plantamos igrejas, por que é tão importante que haja igrejas. Nós vamos então pensar sobre a missão que a igreja tem neste mundo. Vamos ver em Lucas 24, os versos 46 a 48. Diz assim a palavra de Deus: E lhes disse: Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Esses versos nos dão a versão que Lucas narra daquilo que chamamos a grande comissão. A palavra comissão tem dentro dela a palavra missão. De fato, a igreja tem uma missão, a missão que Deus nos deu. O que é a missão que a igreja tem neste mundo? A igreja de Cristo existe e ela tem, vamos dizer assim, o seu propósito de ser glorificar a Deus. Mas nós glorificamos a Deus propriamente neste mundo, enquanto estamos aqui na terra, cumprindo a missão que Deus nos deu para fazer e para realizar. Todos os 4 evangelhos contêm no seu final, da conclusão, essa declaração do Senhor Jesus Cristo, expresso sempre de uma maneira um pouco diferente, mas com esse mesmo sentido, de que Cristo tem uma missão para o seu povo no mundo. A missão é de levar o Evangelho, propagar o Evangelho, levar a mensagem de salvação. E nós aprendemos muito quando analisamos essas palavras. A princípio, aqui na versão, ou na maneira em que Lucas expressa essa grande comissão, ele diz: está escrito que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao 3º dia, sendo aqui palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que está esclarecendo aos seus discípulos que tudo aquilo que se deu na sua paixão, aquilo que eles não achavam que seria nem necessário, mas que de fato precisava acontecer, que ele teria que ser crucificado para então ressuscitar no 3º dia. Tudo isso aí, ele diz, já estava realmente predito. E ele se refere a passagens como a passagem que foi lida aqui mais cedo na ceia, Isaías 53, e muitas outras passagens, onde a Bíblia não somente apresenta um Messias triunfante, mas também um Messias sofredor. Essa era a predição do Velho Testamento, que o Cristo havia de primeiro padecer e depois ressuscitar, para então entrar na sua glória. Claro que o contexto ali em que Jesus Cristo veio ao mundo, naquela época, a expectativa messiânica era muito forte entre o povo de Deus, mas não havia a expectativa de que o Messias teria que padecer. As pessoas tendiam a focar aquelas passagens da Escritura, falavam as coisas mais positivas, aquelas coisas que nos chamam a atenção porque nós desejamos essas coisas. Vai haver um reino, um mundo perfeito, onde Deus fará novos céus e nova terra, haverá justiça, e então haverá todas essas bênçãos que o povo de Deus usufruirá para sempre junto com Deus e sem o pecado. Então essas coisas, é claro, seriam coisas que não poderiam deixar de ser percebidas, mas até mesmo os apóstolos de Jesus Cristo, aqueles que ele chamou e os instruiu para que então fossem os líderes principais da igreja naquela primeira geração, até mesmo eles tinham dificuldade em reconhecer que era necessário que o Cristo padecesse. Vocês se recordam nos evangelhos como quando os discípulos ouviram Jesus falando que ele iria para Jerusalém e que lá ele seria cuspido e açoitado e por fim crucificado, mas ao 3º dia ressuscitaria. Os seus discípulos achavam aquilo uma coisa incrível e achavam que não poderia ser dessa maneira, a ponto do apóstolo Pedro chegar a repreender Jesus por falar isso. Você vê que isso não era uma coisa que eles haviam compreendido. Agora, depois da ressurreição de Cristo, pós-fato, sempre uma
capacidade de olhar para trás uma profecia cumprida, se torna ela um pouco mais fácil de compreender, né, do que a profecia que ainda está para se cumprir. O Senhor Jesus Cristo então reúne seus discípulos e lhes explica, e lhes abre o entendimento para que eles entendam aquelas coisas que estavam preditas. E então eles começam a refletir e olhar, examinar as Escrituras, e eles começam a identificar: olha mesmo, essas coisas todas são verdadeiras. Então é disso que Jesus Cristo está falando quando ele diz: o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. Isso é central ao Evangelho. Isso é necessário para a salvação. Sem isso não existe a salvação, porque sem isso não existe a expiação do pecado do povo de Deus. Mas aqui então, com o sacrifício feito, o véu rasgado no templo, simbolicamente Deus comunicando para a nação de Israel que aquele ali não tinha mais necessidade, porque na verdade Jesus, que veio cumprir a lei, havia já cumprido também esse elemento da lei, para que aqueles rituais não fossem mais necessários. A realidade então nessa altura é que o Senhor Jesus Cristo está lhes dizendo: essa mensagem agora tem que se tornar uma mensagem global. Ele diz no verso 47, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, em seu nome, sob sua ordem, sob sua diretriz, e agindo em nome dele. Você sabe que quando falamos que agimos em nome de alguém, estamos dizendo: essa pessoa não somente aprova, autoriza, mas me comissionou, eu estou aqui em nome dessa pessoa, como quem tem alvará para agir legalmente em nome dessa pessoa. E isso é impressionante. Você sabe que quando o Senhor Jesus Cristo enviou os discípulos para pregar, ele colocou nesses termos: quem vos recebe a mim me recebe. Que coisa impressionante. E ele ainda diz: se alguém não vos ouvir, então você, saindo daquela cidade, sacudam o pó das sandálias em reprovação àquela atitude. E ele diz: e verdadeiramente será mais rigoroso com aquela cidade no dia do juízo do que com Sodoma e Gomorra. E o que Jesus Cristo está dizendo quando ele fala dessa forma é que a mensagem cristã, a mensagem do Evangelho, que então é pregada e anunciada pelo mundo, isso é feito por ordem de Jesus Cristo. Os mensageiros que levam essa mensagem são os cristãos, são porta-vozes de Deus e pregam em seu nome, pregam no lugar dele, de modo que é importantíssimo que essa mensagem seja ouvida, crida e obedecida. O apóstolo Paulo entendeu que quando nós pregamos o Evangelho, nós somos para uns cheios de morte, para outros cheios de vida, como ele diz. Na realidade, não existe ocasião em que o Evangelho é pregado em que não acontece algo importantíssimo na vida espiritual do ouvinte. Se ele converte, ele é salvo, eternamente abençoado. Mas se ele não dá ouvidos, se ele despreza, se ele se torna hostil ou qualquer coisa do tipo, isso também traz juízo sobre a sua vida. Porque as pessoas estão chegando ali e falando em nome do Rei dos Reis, o Criador do Universo, o dono legítimo de cada uma de nossas vidas. E ele não está apenas dizendo: eu tenho aqui algumas sugestões, algumas boas ideias, isso aqui é uma mensagem de autoajuda. Muito pelo contrário, é uma exigência de conformidade com a sua lei. Deus tem uma lei e Deus está mandando que se pregue uma mensagem específica. E veja o que é essa mensagem aqui no verso 47: que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados de todas as nações, a todas as nações. Ou seja, em todo lugar onde existem seres humanos, deveria-se chegar e pregar essa mensagem, e a mensagem é a mensagem de arrependimento, arrependimento para a remissão de pecados. Vamos observar bem a palavra arrependimento. O que significa arrependimento? Arrependimento, é claro, é uma mudança interior que resulta numa mudança em toda a sua forma de pensar e agir. E em relação ao pecado, uma pessoa que não tem obedecido a Deus, não tem se preocupado com a sua lei, essa pessoa precisa de se arrepender. Pense na coisa dessa maneira: quando um ser humano nasce neste mundo,
por causa da nossa natureza caída, nós nascemos pecadores, nós não temos a primeira inclinação vivermos para a glória de Deus. Na verdade, nós pensamos em viver para nós mesmos. Nós olhamos em todas as decisões da vida com essa questão: eu quero isso, isso é o que eu prefiro, é importante para mim. De um certo sentido, podemos dizer que o ser humano coloca a si mesmo sobre o trono e ele vive para servir a si mesmo. E essa própria postura está errada, porque existe um Deus que é o nosso Criador, nosso benfeitor, e que é digno da mais alta adoração e reconhecimento, e a sua exigência sobre todos nós é na realidade nada mais do que a santidade, o que é justo, o que é bom. E a lei de Deus então precisa ser primeiramente aquilo que nós consideramos como a nossa consideração em tudo que nós vamos fazer. Nós temos que dizer: não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus. Se isso não é a atitude de uma pessoa, ela não se arrependeu, e é necessário pregar-se para ela: você precisa se arrepender, você não tem direito de viver a sua vida do seu jeito. Como pecadores que somos, nós temos inclinação para fugirmos da luz, como a Bíblia diz: os homens amam mais as trevas do que a luz. O homem natural, não regenerado, o apóstolo Paulo diz, inclina-se para as coisas da carne, e é necessário que as pessoas entendam: é errado viver para mim mesmo, porque ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então é isso que significa o arrependimento. Essa mensagem tem que ser pregada, entender que Deus tem que ser o centro de tudo, e temos que entregar nossas vidas para Ele, viver em obediência à sua vontade. E até mesmo a incredulidade na mensagem do Evangelho. Incredulidade é um pecado do qual deve se arrepender. Você pode perceber na Bíblia que a salvação, a conversão a Deus, ela é expressa dessa maneira: arrepender-se. Também é expressa com a ideia de crer em Cristo. Essas duas coisas você pode ver que o Evangelho de Marcos diz que Jesus saiu pregando: arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele coloca as duas coisas lado a lado. Mas também você vai encontrar versos onde o foco está apenas sobre uma dessas coisas, como por exemplo em Atos 3:19, a Bíblia diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. E em João 3,16 a Bíblia diz que Deus deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ali se faz menção de crer todo aquele que crê. Agora, quando se vê crer, é necessário crer, ou é necessário se arrepender, entenda que estamos falando da mesma coisa, apenas olhando, vamos dizer assim, mais especificamente um lado. Porque se uma pessoa verdadeiramente crer em Cristo, essa pessoa está também em crer em Cristo, reconhecendo que Cristo é o Salvador e o Senhor legítimo, e qualquer pessoa que de fato crê isso, se arrependerá do pecado. E uma pessoa não pode se arrepender do pecado sem também crer em Cristo, porque a recusa de crer em Cristo em si é um pecado. Então estamos falando de conversão, converter-se a Cristo, crer nele como Senhor e Salvador. E isso também é simplesmente aqui nesse texto de Lucas capítulo 24, exprimido na palavra pregar arrependimento. Arrependimento é a conversão. Arrependimento para quê? Arrependimento para a remissão de pecados, a Bíblia diz. E aqui você percebe que a necessidade do ser humano é a salvação. Como pecadores que somos, todos nós temos culpa diante de Deus, culpa que justifica que Deus nos vire as costas, por assim dizer, e nos rejeite e abandone para sempre. E a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. E a Bíblia é muito clara de que se não houver arrependimento e reconciliação com Deus, se não houver arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo, o destino de todo ser humano é de comparecer em juízo sem o Salvador, ter que prestar contas de sua vida. E todos nós, como pecadores, tendo violado a lei de Deus,
e tendo rejeitado o nosso Criador como aquele que é o centro de tudo, como o apóstolo Paulo diz, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Essa condição nos coloca diante da condenação eterna, onde Deus dirá para as pessoas: apartai-vos de mim, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Agora, isso é uma condição gravíssima, é uma coisa séria e é uma coisa real. Agora, você sabe que existem muitas pessoas que não acreditam nisso, mas a incredulidade dessas pessoas nas palavras de Jesus em nada muda essa realidade. E as pessoas estão partindo dessa vida aos milhões e descobrindo que o inferno é real, estando lá. Isso está acontecendo o tempo todo. E as pessoas precisam ouvir a mensagem verdadeira, que isso é verdade, mas também que existe salvação gratuita em Jesus Cristo, oferecida para todos. E essa é a missão da igreja: levar essa mensagem e pregar para as pessoas: olha, você é pecador, você é condenável, e você está condenado, mas existe remissão dos pecados. Jesus Cristo veio a este mundo e morreu por pecadores. Creia em Jesus Cristo, arrependa-se do pecado. Amém. Essa é a mensagem que nós devemos pregar. Agora, quando você entende o que significa a remissão dos pecados, você começa imediatamente a perceber que Jesus Cristo colocou em nossa missão algo de extrema importância. Em João, no capítulo 20, quando João relata algo sobre a grande comissão, ele diz que assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Ele nos conta que Jesus disse isso aos discípulos. Ele também diz que Jesus se expressou dessa maneira: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados; se nos retiverdes, são retidos. Já pensou que responsabilidade? O Senhor Jesus Cristo disse, falando ali quando Pedro o confessou como o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele disse: pois então eu te darei as chaves do reino dos céus. Como é que a igreja administra isso aí? Como Jesus disse a todos os seus discípulos após a sua ressurreição: se de alguns perdoardes, vós perdoardes os pecados, são-nos perdoados; se nos retiverdes, são retidos. Não é difícil de entender o que a Bíblia quer dizer com isso. Você pode olhar a própria Escritura e a Escritura interpreta a Escritura. Você pode ver, por exemplo, como os discípulos agiram no livro de Atos e nas epístolas, o que eles ensinam. De forma alguma, os discípulos de Cristo tomaram aquilo como se eles então deveriam chegar para pessoas e dizer para as pessoas: eu perdoo você, você está perdoado. Você nunca encontra os discípulos fazendo isso. O que você encontra os discípulos fazendo é pregando o Evangelho e dizendo para as pessoas: essa é a mensagem, creia em Jesus, arrependa-se do pecado e você terá salvação. E eles então levam o perdão de pecados nessas condições. Atos 2, por exemplo, quando as multidões no dia de Pentecostes clamaram: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro não disse para as pessoas: então faça uma fila aqui porque eu que controlo esse negócio e eu perdoo, eu vou decidir no seu caso se você vai ter isso. Não, ele disse: olha, nós trazemos para vocês o perdão dos pecados e nós trazemos pela pregação do Evangelho. Agora pense muito bem o que significaria se a igreja de todo se calasse. Claro que na providência de Deus isso não irá acontecer, porque Deus conduz a história e Deus, pelo Espírito Santo, conduz o seu povo e Deus mobiliza a igreja para que ela cumpra a sua missão. Mas eu estou dizendo apenas hipoteticamente: o que aconteceria se a igreja não pregasse o Evangelho, se a igreja parasse de pregar o Evangelho? O que aconteceria é que os pecados das pessoas não seriam perdoados. E por isso, quando Jesus Cristo diz: a missão que eu estou dando para vocês quando eu envio vocês, é dessa consequência. Se de alguns se tiverdes os pecados são retidos, se perdoares serão perdoados. É dessa consequência. A salvação das almas está envolvida em receber a mensagem de Cristo, e receber a mensagem de Cristo é feito através do trabalho que Deus enviou a igreja para fazer. O apóstolo Pedro, também pregando na casa de Cornélio,
expressou dessa maneira. Ele diz que Jesus nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos, e dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Agora estou lendo essas passagens para que vocês recordem como repetidamente a Bíblia usa essa expressão. A missão da igreja está envolvida com pessoas receberem o perdão dos pecados. Entenda o que isso significa. Pessoas estão aí cobertas de pecado, indo para a condenação eterna, e precisam urgentemente do perdão de pecados. E a única forma de terem a salvação é por crerem em Cristo. E como crerão se não há quem pregue? Essa é a questão. Então, a missão da igreja, quando Cristo nos comissiona e nos envia para pregar e evangelizar, e pregar em seu nome arrependimento para a remissão de pecados, Ele está colocando sobre nossa responsabilidade e nos envolvendo na missão mais importante de todas do mundo. Não existe missão por qualquer agência, de qualquer governo, ou empresa, ou ONG, ou associação que seja, que tenha comparação com a importância da missão que Jesus Cristo deu à igreja. É importante que nós nunca percamos isso de vista. Quero que vocês abram comigo em 2 Coríntios, capítulo 5. Eu quero que vocês leiam essas palavras tão fortes do apóstolo Paulo, onde ele destaca o que é a missão que nós temos e por que isso é tão importante. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, Ele veio ao mundo para salvar pecadores. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Por isso, em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 19, o apóstolo Paulo, refletindo sobre essa verdade, diz: a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, que é o Evangelho. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Está vendo o que ele está dizendo? É o que Jesus disse, que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. E Paulo está dizendo, e é isso mesmo, Jesus nos tornou como que seus embaixadores. Ele é um grande rei, ele tem súditos em rebelião, e ele nos manda como seus embaixadores, e chegamos como seus agentes, e agimos em nome dele. E a Bíblia diz: em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Isso é a missão da igreja. Pregamos e rogamos. E o amor do apóstolo Paulo é muito evidente na maneira em que ele se expressa. Rogamos que vos reconcilieis com Deus. O apóstolo Paulo não falava com uma indiferença do tipo assim: eu apenas quero desincumbir a minha responsabilidade e cumprir a minha missão. Eu vou falar com vocês, se vocês não quiserem, não estou nem aí também para isso, né? No inferno cabe vocês também, fiquem à vontade. Não é bem assim. O apóstolo Paulo tem paixão pelas almas, e você vê como ele chora pelas pessoas, e ele fala sobre isso nas suas epístolas, que ele prega, e ele prega com lágrimas. Quer dizer, o coração dele é um coração de compaixão. Ele rogava com as pessoas que elas se reconciliassem com Deus, porque essas coisas são verdadeiras e são reais. As pessoas precisam ouvir isso e precisam crer. E ele fala sobre o seu povo judeu. Ele diz: eu tenho incessante dor no coração. E ele ainda diz que ele ainda aceitaria ser anátema, se pudesse como que trocar de lugar para que eles fossem salvos. Isso é compaixão e isso é amor. E é nesse espírito do apóstolo Paulo, que é um exemplo para nós nesse sentido,
que a igreja também deve desempenhar essa missão e pregar arrependimento e remissão de pecados. Ele continua e explica o que é essa mensagem do Evangelho. Veja aqui em 2 Coríntios 5, verso 21, onde ele prossegue. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo Santo, Ele o fez pecado por nós. Ele colocou a nossa culpa sobre Ele, castigou nele o nosso pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é o Evangelho. E então ele diz no verso 1 do capítulo seguinte, a sequência natural do texto: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, com Deus, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Ou seja, essa mensagem chegando aos seus ouvidos, você não deve negligenciar, não deve desprezar, você precisa dar ouvidos. E é assim que o apóstolo Paulo se conduzia, e é isso que a Bíblia está dizendo que Jesus Cristo nos instruiu a fazer. Esse é um exemplo exatamente disso. A missão da igreja é a obra mais importante que existe neste mundo. Eu quero falar bem claro aos irmãos sobre isso nessa noite. O trabalho que é realizado aqui nessa localidade, o motivo pelo qual essa igreja foi plantada, pessoas vieram para cá e começaram aqui a pregar o Evangelho, e pessoas foram agregadas pela graça de Deus, e pessoas foram salvas, e pessoas foram trazidas para se reunir nessa localidade. A razão disso acontecer é para que a mensagem de Cristo também fosse pregada a partir daqui. E a mensagem da reconciliação com Deus é uma mensagem que precisa ser ouvida por todos, e a igreja tem que se empenhar com isso. Existem algumas coisas que às vezes eu vejo na igreja que me preocupam, que eu acho que as pessoas começam a perder de vista o quanto é importante o Evangelho, e quanto o Evangelho precisa ser pregado, e quanto nós devemos nos empenhar nessa obra de divulgar o Evangelho, de evangelizar mesmo, de pregar o Evangelho, de abrir novas igrejas, novos trabalhos e espalhar o Evangelho de Deus para todos os campos. Eu vou te dar um exemplo. De vez em quando você vê alguma pessoa compartilhando alguma coisa sobre, olha que bonito, nós temos aí um grande exemplo, uma igreja tal, em tal lugar, pegou lá o dinheiro lá dos dízimos, das ofertas, e está usando isso agora para fazer uma obra lá, fazer casas para pessoas que não têm onde morar, ou estão assim, ajudando pessoas a sanar suas dívidas pessoais, coisas desse tipo. Agora, irmãos, em nome da caridade cristã, é claro que é uma virtude e é importante você ter compaixão com pessoas que têm dificuldades nesse sentido, e é muito positivo que a igreja ajude pessoas assim. Mas às vezes eu ouço notícias desse tipo e eu detecto nisso um espírito que diz meio que assim: aí sim, agora a igreja fez uma coisa que é importante, porque ajudar alguém que não tem teto, isso aí é importante. Ajudar uma pessoa, né, que está com a vida financeira toda enrolada, isso aí é uma coisa importante. Aí ajudou. Aí agora a igreja está fazendo alguma coisa que presta com dinheiro. Sustentasse um pregador do Evangelho, né, o pastor da igreja local, um missionário, fazer um trabalho, ele fazer um trabalho de divulgação da mensagem de Cristo, seja qual for o meio aí que a igreja está encontrando. Isso aí, se a igreja fizer, não fizer, não disse que o mundo precisa. O mundo precisa de que ele faça assim, coisa que ajuda as pessoas com os problemas da terra, que é do aqui e agora. Se for isso que está na mente dessas pessoas, irmãos, é uma coisa muito, muito triste. Porque é uma pessoa que não entende que se uma pessoa tiver uma vida muito bem cuidada e confortável e partir para a eternidade sem Cristo, isso de nada vai valer. Daqui a alguns séculos, essa pessoa vai nem recordar de qualquer coisa que foi benefício que ela recebeu nessa vida. O que foi que Jesus Cristo disse, foi dito ao homem rico que foi para o inferno depois de sua morte? Lembra-te de que recebeste os teus bens em vida. Pensa um pouco sobre isso. A pessoa cruzar a linha dessa vida para a eternidade e tem que reconhecer: os meus bens eu já recebi todos em vida, e aqui vai ficando para trás, vai ficando distante, a pessoa não tem mais bens para receber. Irmãos, existe uma coisa muito, 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 muito mais importante do que uma pessoa ter uma vida confortável como aquele homem tinha uma vida até de luxo. O contraste óbvio é o que Jesus Cristo mesmo nos faz quando Ele mostrou Lázaro. Lázaro teve uma vida sofrida, não tinha saúde. A Bíblia diz que ele era coberto de chagas,
E, no entanto, era uma pessoa salva. E quando esse homem morreu, ele foi imediatamente para a presença de Deus e estava junto com Abraão, e era uma realidade maravilhosa. E o que foi dito ali também ao homem rico: recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Ou seja, nada mais de mal chegaria à vida de Lázaro por toda a eternidade. Isso, para Lázaro, importa muito mais do que o fato que ele ficou jogado na rua e coberto de chagas passando fome. Entenda, essa vida é passageira. Eu não estou dizendo que nós não devemos ter compaixão de quem sofre, não estou dizendo nada disso. Só estou dizendo que pessoas precisam de Cristo e de salvação mais do que qualquer outra coisa. Essa obra é a obra mais importante que é feita no mundo. E por isso um trabalho como esse trabalho dessa igreja local é uma coisa de tanta importância, irmãos. O Evangelho é transmitido assim. Raciocine comigo. O Evangelho teria chegado algum dia até você se não houvesse igrejas locais? Digamos que 500 anos atrás, as pessoas que creem no Evangelho resolvessem: vou ficar mais em igreja, não vou fazer isso não. Vou ficar na minha casa, eu vou mesmo, eu vou ter minha vida pessoal. De onde teriam surgido os missionários, os movimentos que levaram a palavra de Deus de geração em geração? Irmãos, só chegou até nós o Evangelho porque Deus usa o seu povo no cumprimento da grande comissão para fazer isso. Então, no sentido muito real, temos que reconhecer que a forma em que Deus nos salvou foi trazendo o Evangelho até a nós por meio das pessoas que Deus levantou de geração em geração, que mantiveram a mensagem sendo pregada e transmitiram a tocha até chegar aqui em nossas mãos. O que vamos fazer com isso agora? A responsabilidade é muito grande. Agora, já que estamos aí em Coríntios, eu gostaria que vocês voltassem umas páginas para o final de 1 Coríntios, no capítulo 15. Eu quero refletir um pouco sobre o que isso significa então para uma igreja em uma ocasião tal como esta. O apóstolo Paulo, escrevendo a uma igreja que ele mesmo fundou, a igreja em Corinto, capítulo 15, verso 1, ele tem a dizer o seguinte: irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Aqui tem coisas muito interessantes. Primeiramente, você nota o seguinte: ele diz: eu quero agora falar com vocês sobre o Evangelho. Eu preciso fazer com que vocês recordem algumas coisas básicas do Evangelho que vão sanar problemas que vocês estão tendo aí com essas doutrinas falsas que estão querendo entrar na igreja. Ele diz: mas olha, esse Evangelho que eu anunciei é o Evangelho que vocês ainda estão perseverando nele, e é por ele que vocês são salvos. Somos salvos pelo Evangelho, a crença na mensagem verdadeira. Está vendo que a questão toda é a salvação? Por ele sois salvos. E aí ele faz uma qualificação: se retiverdes a palavra tal como eu preguei. O que ele quer dizer? Ele está dizendo que quando uma igreja não retém a palavra tal como ela foi pregada por ele, pelos apóstolos e pelo próprio Senhor Jesus Cristo, as pessoas ali não são realmente salvas. Como isso acontece? Sabe uma coisa que é muito triste de observar na história o povo de Deus na Bíblia? É como existe a apostasia. Vou dar um exemplo. Você leu o livro de Juízes, logo no início do livro de Juízes, que é uma coisa muito interessante. Diz ali o seguinte: serviu o povo a Deus todos os dias de Josué, e todos os anciãos que também conduziam o trabalho ali junto com Josué. Mas depois levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor e foram atrás de outros deuses. Sabe que isso acontece dentro de igreja cristã? Igrejas apostatam, igrejas perdem o Evangelho. E Paulo está simplesmente dizendo: olha,
Ninguém pode aí dizer, nós estamos seguros, porque nós pertencemos a uma igreja que foi fundada pessoalmente pelo apóstolo Paulo. Bem melhor que a minha igreja lá no outro bairro. O apóstolo Paulo não passou aqui na frente para fundar aquela igreja, não. Mas ninguém vai poder dizer assim, então nós estamos seguros que estamos nessa igreja. Se perderem a mensagem, porque não importa quem fundou, importa o que se crê. Segundo o que é crido lá dentro daquela igreja, é uma igreja falsa, uma igreja apóstata. O Evangelho, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos preguei. Se não retiver a palavra, se deixar que o Evangelho se perca dentro da igreja, se deixar que falsificações e outras doutrinas tomam lugar e pervertam o Evangelho, o que acontece? Pode continuar brincando de igreja e vai todo mundo para o inferno. Isso é sério. Então, quando falamos sobre a missão da igreja, nós temos essa missão de pregar a verdadeira mensagem e não deixar que essa mensagem se perca. E isso, irmãos, deve ser muito bem compreendido. Vocês que são aqui dessa localidade, primeira geração, estão sendo fundados com uma doutrina pura, verdadeira. Vocês têm que zelar por isso e ter todo o esforço para transmitir o Evangelho para a próxima geração, tão puro como tem sido pregado aqui e tem sido recebido por vocês. Vocês não podem negligenciar isso, e é necessário vigiar, porque olha, igrejas se desviam e podem desviar rapidamente. E uma coisa que você pode observar, o livro de Apocalipse, as cartas que Jesus Cristo instrui que João escreva às 7 igrejas, são assustadoras, dão uma sacudida na gente, coloca uma sobriedade sobre a realidade, que não demora muito tempo, porque aquelas igrejas haviam sido fundadas, coisa lá da década de 60, 70, e agora estamos aí, porque na década de 90, passaram-se poucos anos. E o que Jesus diz àquelas igrejas? Em alguns casos havia problemas sérios. Ele diz para uma igreja: tenho tudo a ver contra ti, que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. E ele diz ainda: tens outros sim, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaitas. Duas doutrinas falsas, não vem ao caso para esse momento então, o que seriam essas coisas, mas o importante é que doutrinas falsas estavam entrando e penetrando na igreja, e não era todo mundo da igreja não, porque ele diz: tens aí os que sustentam essas doutrinas. Veja, doutrina falsa começa a infiltrar a igreja, um aqui, outro ali, daqui a pouco todo mundo vai pegando, e a coisa inteira pode descambar. A outra igreja, Jesus Cristo diz: tenho porém contra ti o toleráveis, que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Agora, olha que condição, dentro da igreja, esse tipo de situação acontecendo, e Jesus repreendendo a igreja, porque isso está acontecendo, a igreja tolerando. Uma igreja não pode permitir isso, uma igreja tem que ser fiel. A outra igreja, Jesus Cristo ainda diz palavras que são mais decepcionantes. Ele diz: conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives, estás morto. Quer dizer, o nome da igreja ainda era o nome de que a coisa não estava muito boa, mas Jesus olhava e dizia: vixe, mas a coisa não está boa. Jesus então diz: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te. Sobre essa igreja ele diz: tens umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Quer dizer, a igreja estava em sua maior parte já comprometida. Irmãos, isso é uma palavra também que deve nos servir de alerta. Isso pode acontecer com qualquer igreja. Então é necessário que uma igreja entenda que a sua missão para o mundo só é cumprida se ela preserva o Evangelho e prega a verdade e segue aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Judas nos convoca na sua curta epístola a batalharmos pela fé, uma vez por todas entregues aos santos, e é disso que estamos falando aqui. E é nesse ponto que essas igrejas estavam deixando de cumprir o seu papel. Sabe como isso acontece? Dificilmente uma igreja revoluciona toda a sua doutrina num instante. Começa um pouco aqui, mais um pouco ali, começa desviando em pequenas coisas,
pequenas brechas que o diabo pode explorar para passar doutrinas ainda mais erradas. E por isso é importante uma igreja ser totalmente fiel à mensagem do Evangelho e doutrinariamente segura, e observar e vigiar. E é importante que uma igreja não venha a esfriar no seu fervor. O Senhor Jesus Cristo disse à igreja de Éfeso que essa igreja havia perdido o seu primeiro amor. Quando nos convertemos e nós encontramos a salvação de Jesus Cristo, e Deus nos dá aquela alegria imensa de saber, gente, eu tão indigno, fui salvo, fui perdoado, e aquela gratidão toda que flui, isso não deve ser esquecido, não deve ser perdido, e devemos então manter isso vivo, e manter o nosso amor, o nosso fervor, e não deixar que o primeiro amor venha a se esfriar. Porque quando o primeiro amor se esfria, é que toda espécie de problemas acontecem e já estamos dando a brecha para que o diabo venha para dentro da igreja. O Senhor Jesus Cristo falou para a igreja que havia perdido o seu primeiro amor nesses termos: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro. Vocês sabem que Apocalipse, o candeeiro é um símbolo da igreja. Por que ele está dizendo que vocês vão deixar de ser igreja se esse problema não for corrigido? Não é que eles haviam deixado, eles eram uma igreja doutrinariamente boa até. Mas o fato de haviam perdido o seu primeiro amor já estava dando margem para que o desvio e o erro se instalassem. E Jesus estava dizendo: olha, se esse problema não for corrigido lá na frente, isso vai deixar de ser igreja. Então essa palavra é uma palavra que nos mostra com quanto temor e tremor devemos pensar sobre nossa missão, a missão desta igreja. O que é a missão desta igreja? A missão desta igreja é continuar a ser uma luz do Evangelho verdadeiro, pregar o Evangelho e ser um instrumento para que o arrependimento para a remissão de pecados seja pregado a todos. Mas a pureza da mensagem e da doutrina de Cristo deve ser mantida. Não podemos deixar de vigiar por isso, e não podemos deixar de zelar por isso. Irmãos, orem pelo seu trabalho nessa igreja. Orem pela fidelidade do trabalho, pelo crescimento do trabalho. Orem para que haja santidade nas vidas individuais, a partir da sua própria vida. Você seja um luzeiro. Isso é um desafio. Porque, irmãos, a obra a qual Deus nos deu o imenso privilégio de participar é uma obra maravilhosa, uma obra grandiosa e nobre. Merece o melhor. Vou fazer uma oração. Vamos colocar de pé nesse momento. Senhor nosso Deus, a Tua palavra tão penetrante nos mostra o quanto devemos refletir, Deus, sobre o privilégio, a honra e também a grande responsabilidade que é sermos aqueles que agem neste mundo em todo amor. Eu te agradeço por esse trabalho, por essa igreja, pela vida do João Marcos, de cada membro aqui, ó Deus, cada pessoa que congrega. Eu te peço que o Senhor esteja abençoando essa igreja, Deus, que essa igreja seja uma igreja cada vez mais forte, cada vez mais vibrante em Cristo. Amém. E sempre fiel. Amém. Sempre dedicada à mensagem verdadeira sobre a qual ela foi aqui fundada, Deus. Que o Senhor esteja dando, Deus, o zelo e o cuidado, derramando isso nos corações de cada membro aqui, cada membro da liderança. Amém. E fazendo, Deus, com que a verdade aqui reine para a glória de Jesus Cristo. Amém. Deus, nós te louvamos pelo que o Senhor tem feito aqui e pelo que sabemos que na tua bondade o Senhor continuará a fazer. Amém. Fazemos tudo isso e nós te agradecemos em nome de Jesus.